Fala atleta, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Vamos iniciar uma série onde vamos sair um pouco do escritório e ir mais para o lado prático para poder falar com profissionais de vários esportes diferentes. Então se você pratica futebol, vôlei, tênis, basquete, fica aguardando que a gente vai conseguir atingir todos os públicos. O de hoje, quem cedeu o espaço foi o Esporte Clube do Recife, onde a gente conseguiu fazer uma entrevista com o preparador físico do Sub-23 e Sub-20. Então acompanha aí como ficou. Fala pessoal, eu tô aqui com o Leandro Duda, preparador físico do Sub-23 e Sub-20 do esporte, que veio aqui para fazer uma entrevistazinha, um bate-papo com a gente, para passar dicas para vocês se prepararem melhor e conquistar a sua bolsa de estudos nos Estados Unidos. Duda, se apresenta um pouquinho aí pra gente, fala um pouquinho da tua experiência. Rapaziada, é um prazer, estar falando com vocês. Leandro Duda, preparador físico hoje no Esporte Clube do Recife, 9 temporadas aqui no esporte, já 11 anos como preparador físico de futebol de campo, e sempre trabalhando nessa faixa etária, que é a faixa etária de vocês, entre jovens, entre 17 e 23 anos. Vamos lá bater esse bate-papo aí. Perfeito. Para começar assim, tu acha que qual o principal foco para um jovem atleta assim de 16, 17, 18 anos que não cuida tão bem assim do corpo, qual o principal foco que ele tem que ter na preparação física dele? Bem, antes de você focar na preparação física, você tem que ter força de vontade em tudo. Como você falou, se for um jovem que nunca cuidou da parte física, um exemplo, ele pode estar acima do peso. Então não vai adiantar tu só treinar e tu não cuidar da tua alimentação também. Então para tu cuidar da tua parte física é uma junção, certo? A alimentação e o treinamento. E nisso aí vai ser o foco que o cara tem que ter. Se o cara tem um objetivo de se tornar um atleta, de conseguir uma bolsa de estudos, então o cara tem que ter esse foco. A alimentação e o treinamento adequado, que é o que a gente vai conversar aqui. Perfeito. E na parte técnica desses treinamentos, existe alguma diferença se o jogador é, por exemplo, zagueiro ou se ele é atacante? Tem uma preparação diferente na tua experiência aí? Ou na hora da preparação todo mundo é igual? Todo mundo se prepara da mesma forma? São fases da preparação. Em determinado momento da preparação, a gente vai separar aquele atleta que é zagueiro, lateral, porque a predominância no jogo de estímulos é diferente. Um zagueiro corre diferente de um lateral, corre diferente de um volante. O que é que eu falo corre diferente? São distâncias no jogo que é diferente. Tipo um exemplo, um atleta que é volante. Hoje em dia no futebol moderno, que a gente chama, o volante tanto defende quanto ataca. Você vê a distância percorrida no jogo hoje de um volante, de um meia é 12, 13 km, 10, e é diferente de um zagueiro, que é 9, de um centroavante, que é 8, que é 9. Então a gente trabalha também diferente por posição. Então às vezes um treinamento de um zagueiro é diferente de um treinamento de um volante, entendeu? Isso na parte física. Em relação à alimentação, assim, tu acha que em percentual, assim, quanto é importante a alimentação na hora da preparação física de um atleta? A alimentação para um atleta é de suma importância, você tendo uma alimentação balanceada e principalmente acompanhado de uma profissional da área, de um profissional, de um nutricionista, é muito importante. Aqui no clube mesmo, aqui no esporte, a gente tem excelentes profissionais nessa área, tem a doutora Selma, a doutora Flávia, que acompanham os atletas aqui. Então eu também aconselho ao pessoal procurar um profissional da área de nutrição para se preparar melhor. Tá vendo aí, galera? Não é só treinar, tem que se alimentar também e sempre procurar um profissional da área. Não é se alimentar de qualquer jeito e achar que tá fazendo certo. E também é importante não ver aquelas dicas de internet, porque uma alimentação é para você, um é para mim, um é para você que está assistindo. Então cada um tem um tipo de treinamento diferente, como a gente falou, tem a individualidade biológica de cada um e também assim como no treinamento, na alimentação também. Show de bola. E eu tava dando uma olhada, o esporte tá jogando agora o Brasileirão Sub-20, Tu tá fazendo todo o acompanhamento aí. Eu queria saber de tu, existe alguma diferença e qual a principal diferença, se existir, de um treinamento de pré-temporada e agora que vocês estão tendo jogo toda semana? Eu acho que vai ter jogo agora domingo. Isso, domingo contra o Santos. Pronto. Qual seria a principal diferença assim agora da preparação quando tá na pré-temporada e quando eles estão em temporada, quando eles estão jogando? Realmente tem uma diferença muito grande, inclusive no volume e na intensidade do treino, Na pré-temporada, a gente pega o atleta chegando, o atleta está no início do ano, então a gente faz aquela base para o ano. Então são treinos mais puxados, onde a gente vai fazer muitos estímulos de força, estímulos de resistência, a gente vai dar a base ao atleta para ele suportar a temporada. Quando começa a competição, a gente faz mais a manutenção daquilo tudo que a gente já fez, que o atleta vai estar em período competitivo, Recentemente a gente passou aqui
6 jogos seguidos, quarto domingo. Então, puxado. a gente deixa de ser preparador físico para ser um recuperador físico. A gente sabe como é essa dificuldade do calendário do futebol brasileiro, mas tem essa diferença sim, da pré-temporada para temporada, quando começa. Então, tem essa diferençazinha. E a mesma coisa que eu digo, licença, nessa parte os atletas estão se preparando, né? Então, faça a sua própria pré-temporada. Treine bem, treine forte, procure um profissional da área para você se preparar, né? E depois, quando estiver no período competitivo, quando você for fazer suas avaliações, você vai estar apto a jogar e conquistar sua bolsa. Perfeito. E como tu acha que essa preparação de pré-temporada pode ajudar a não ter lesão? Porque, por exemplo, eu fui tentar conquistar uma bolsa nos Estados Unidos e eu acabei fraturando a perna. Eu sei que não é uma lesão que tem muito a ver com preparação física, e acaba acontecendo de jogo, mas outros tipos de lesões, como lesão muscular, como esses outros tipos de lesões, como você acha que uma boa preparação pode inibir ou pode tirar esse risco de lesão, ou pelo menos diminuir? Tirar é complicado, mas pelo menos diminuir esse risco das lesões. Boa pergunta, né? Isso é um grande questionamento de torre do futebol, né? Essa prevenção de lesão. Isso é uma área que eu gosto bastante, essa área de prevenção de lesão, porque a gente vai, no meu caso, como eu trabalho com alto rendimento, eu vou sempre deixar o treinador na dúvida, vai estar todo o grupo à tua disposição, vai estar 30, 35 atletas aí para tu escolher. Então, uma preparação bem feita é fundamental, porque vai diminuir bastante teu risco de lesão na temporada. Essa lesão que tu falou que tu teve lá foi uma lesão de trauma, quebrou a perna, então isso é uma coisa que a gente não pode prever. Assim, mas uma lesão muscular, você fazendo uma preparação bem feita, controlando volume, intensidade de treino, tu vai prevenir bastante isso aí. Então, esse aqui é o grande segredo do futebol, da preparação física. Um volume, um controle do treino perfeito é muito importante. Por isso que eu digo, procurar um profissional da área é muito importante nessa preparação, para quando tu chegar no teu foco, lá no dia que tu quer fazer a tua preparação, tu tá perfeito. Massa, beleza. Em relação à preparação dos atletas, tu consegue atingir um pessoal de 17 até 23 anos, né? Isso eu acredito que no sub-20 tem os meninos mais novos que conseguem subir. Nessa faixa etária, 17, Pronto. 20, 23. É uma faixa etária parecida com os estudantes que nos procuram, e esses estudantes às vezes tem uns que são mais velhos, como o meu caso, 24, 25 anos, que ainda querem tentar uma bolsa fora. Como seria a diferença de preparação física para um menino de 17 anos e para um sedentário que cansou subindo ali agora contigo, de 25 anos? Qual é a diferença básica assim? Tem a diferença, agora a gente vai ver essa diferença como nas avaliações físicas que a gente faz. Tipo, a gente vai poder diferenciar, tipo, o meu treino do teu de acordo com a avaliação física que a gente vai fazer. Às vezes a gente pode ter a idade diferente, tipo eu 31, tu 24, mas o nível de treino da gente pode ser o mesmo devido ao nosso condicionamento que está parecido. Perfeito. Mas caso for diferente, aquilo que eu falei, respeitando a individualidade biológica de cada um, a gente vai prescrever o treino do atleta de acordo com as necessidades que a gente vai ver na avaliação física. Então a maioria dos treinos eles são personalizados, cada atleta tem um tipo de treino diferente. De acordo com o que a gente viu na avaliação e de acordo com a posição, foi o que a gente falou anteriormente. Perfeito. E tem uma outra forma que o pessoal tenta muito ir para os Estados Unidos, que é através do famoso peneirão aqui no Brasil, que eles chamam lá de showcase, que tem várias formas de você ir, que funciona basicamente de 2 semanas onde você não treina, você só joga, e vai ter mais de 80 treinadores lhe assistindo. Existe algum tipo de preparação diferente para quem quer dar esse tiro curto, porque ele não vai ter outra chance, ele vai ter que demonstrar todo o futebol dele daquele formato, e a gente sabe que nos Estados Unidos, você que é profissional da área deve estudar bastante. A gente sabe que nos Estados Unidos eles focam muito no físico do atleta, muito mais até do que da parte técnica. Então, como ele se preparar para esse tiro curto de 8 jogos em 2 semanas? Isso assim, a gente acompanha bastante, né, as escolas de preparação física pelo mundo, e a escola de preparação física dos Estados Unidos é extraordinária, né? Até pelo fato até da educação física escolar deles é mais avançada que a nossa, né? A gente pega atletas de alto rendimento dos Estados Unidos, os caras têm uma base física muito grande que é devido da escola, né? Já vem, eles recebem esses estímulos desde a área da fase escolar deles. Diferente aqui no Brasil, que infelizmente algumas escolas não têm essa condição toda. Então, quando você chega para o futebol americano, aqui no esporte, a gente teve a condição de disputar uma competição nos Estados Unidos, e eu vi isso. A gente jogou contra 5, 6 clubes dos Estados Unidos, os caras são muito fortes fisicamente. Então a gente teve um pouco de dificuldade nisso aí.
certo? Atletas lá de 17 anos, 18 anos, muito fortes, um nível de força extraordinário. Então, você fazendo uma preparação adequada aqui no Brasil, sabendo a data dessa peneira que você vai fazer lá nos Estados Unidos, então a gente pode fazer toda uma programação de treino, você se preparar adequadamente para aquela data-alvo. Então tem como isso. E lá, quando você chegar, que tipo em 2 semanas você vai fazer 8 jogos lá, tem algumas técnicas que a gente vai fazer de recuperação do atleta. Até isso lá na frente a gente pode fazer outros vídeos lá na frente, explicando como é que a gente faz para recuperar o atleta dessas maratonas de jogos, sem correr o risco de lesão, que foi aquilo que a gente falou que é muito importante. Perfeito. Eu acho que para um primeiro vídeo tá excelente. Eu acho que já deu para sanar muitas dúvidas do pessoal. Como ele mesmo falou, a gente vai tentar gravar vários vídeos tentando mostrar em campo. Eu vou tentar calçar minha chuteirinha e tentar fazer alguns exercícios aí passados por ele. E eu queria agradecer, valeu mesmo, Duda. Aí, rapaziada. Queria agradecer ao esporte por ceder o espaço aqui. A gente está no banco de reservas da Ilha do Retiro aqui, então eu queria agradecer ao esporte por ceder. Vou deixar aqui o Instagram do Duda também, para quem quiser entrar em contato com ele, pode entrar em contato com ele também. Isso, pode entrar em contato. E queria agradecer a todo mundo aí. Um abraço, pessoal.